plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus quem efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém, queridos irmãos? Vamos ler um outro texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 1 a 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Essa turma aí era um grupo pequeno, era um grupo de missionários, um grupo de professores, mestres, profetas, pregadores. Verso 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, olha só, adoraram, jejuaram, estavam em oração. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Agora vamos ler o 16, 1 a 5. Capítulo 16, de 1 a 5. Atos dos Apóstolos 16, de 1 a 5. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passava, transmitia as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Agora o verso 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém, queridos irmãos? Plantação de igrejas, irmãos, algo dinâmico, algo que ajuda a igreja a ficar animada, ajuda a igreja a ser considerada igreja viva e não morta. Uma igreja que não cresce, que não planta outra igreja, irmãos, é uma igreja que fica entre quatro paredes e fica só alimentando, ficando gorda, irmãos, não é isso que Deus quer. Um dos princípios da igreja que multiplica é multiplicar, é produzir filhos, filhas, é crescer. A igreja precisa entender que uma das tarefas que Deus deu a elas era plantar outras igrejas. Isso aconteceu no Novo Testamento. Acabamos de ler aqui, o apóstolo Paulo tinha esse DNA missionário, saía plantando igrejas, e a igreja começava a crescer. Paulo então foi um desbravador. Ele foi num lugar onde não tinha ninguém, ele via aquele local, e hoje as igrejas que querem plantar igrejas têm que ser desbravadoras, tem que se autodesafiar, tem que sair da zona de conforto. E, irmãos, muitas vezes a igreja é um lugar confortável. Você vem, senta, ouve, aproveita, se inspira, Deus fala ao coração as respostas que você precisa, você se serve da igreja. Agora, nós não estamos aqui só para isso, nós estamos aqui para crescer, para sermos desbravadores, nos autodesafiar. Uma pessoa que quer
por exemplo, ser um empresário, uma pessoa que quer ganhar mais, uma pessoa que quer ter conquistas nas suas vidas materiais, ela tem que trabalhar mais, ela tem que fazer provas, concursos, ela tem que buscar para ela conquistar. A mesma coisa é a igreja. Se a igreja quer plantar uma outra igreja, ela tem que se desafiar, ela tem que ousar. Nós vamos ver que o que Deus pede para a gente é fé para começar, mas quem vai dar o crescimento, quem é? É Deus. Mas Deus, Ele quer que a gente comece. Então Paulo mostra-se um desbravador sob uma gloriosa obrigação, porque Deus tinha dado essa missão para ele: você será profeta entre as nações, você sairá e pregará para os gentios, você não vai ficar em Jerusalém lá na igreja, você não vai ficar lá no clero, você não vai ficar preso na burocracia, lá só fazendo culto, fazendo cerimônias, pregando lá para os judeus. Você vai sair para lugares onde não tem ninguém, você vai sair para os gentios, para as pessoas de fora. Então foi dada essa missão para Paulo, e Paulo então Deus sinaliza para Paulo Antioquia. O trabalho missionário de plantações de igreja no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo, começou em Antioquia, nessa cidade. Foi o ponto de partida para o crescimento da igreja. Então Deus tem um local. Deus vai começar um trabalho missionário, uma plantação de igreja, com uma outra igreja. Então, pelo menos esse é o processo da Igreja Batista. Só pode começar uma igreja nova tendo uma igreja mãe por trás, tendo uma igreja que manda lá o missionário, que investe e que dá o suporte. Então, o suporte para o apóstolo Paulo, para o início das plantações de igreja, foi nessa cidade de Antioquia. Ali começou o crescimento das igrejas. Tudo começou em Jerusalém, e com a conversão do apóstolo Paulo, Deus falou assim: saiam, tenham uma visão maior. Então Deus tem falado para as igrejas de hoje também, as igrejas multiplicadoras: tenha uma visão maior, não fique só em si mesma, plante novas igrejas, tenham visão. Nesta noite vamos tentar buscar aqui uma orientação do Espírito Santo, para que nós possamos também sermos desbravadores, assim como o apóstolo Paulo foi, que ele que iniciou esse movimento missionário. É um movimento de dentro para fora. Nós vamos chamar os nossos amigos não crentes, afastados, para virem de fora para dentro da igreja. Mas vai ter um momento que a igreja tem que expandir para fora, tem que sair da Maria Leopoldina 182 e ir para um outro endereço, plantar uma igreja em outro bairro, em outra cidade. Então existe um movimento de atrair os não crentes para a igreja, batizando-as, mas tem um movimento daqui para fora também. Esse é o movimento missionário, um movimento de plantação de igreja. Veja bem que nós estamos fazendo missões mundiais, e as ofertas que vamos depositar aqui, eles vão sair daqui e vai para fora, para levar lá para a Itália, como nós vimos domingo, para outros lugares. Mas Deus dá um desafio para a igreja local sair. Antigamente, né, e até hoje assim, temos uma história que a igreja já viveu, uma rica história de igrejas que plantam outras igrejas. Por exemplo, tem igrejas que, por exemplo, geralmente as PIBs, né, as primeiras igrejas plantadas, aqui por exemplo tem PIB Nova Iguaçu, tem a PIB do Rio, tem a PIB de Niterói, tem a PIB de outras cidades aqui, Belfor Roxo, né? Geralmente essas igrejas foram locais onde ali iniciou a plantação de várias igrejas nos bairros, né? Se você vai lá e ver a história dessa igreja, aquela igreja já plantou 10, 15 igrejas, né? Mas esse movimento não pode ser só no passado foi muito bonito, mas como é que é hoje? Por que a gente hoje também tem que continuar plantando? Hoje, geralmente era nas reuniões nas casas,
nos pequenos grupos, nos pontos de pregação. Foram estratégias dadas para as igrejas e até hoje elas ainda funcionam dessa forma, como um dos maiores projetos e segmentos de crescimento que existe hoje. Inclusive, a igreja é um lugar, é uma organização que mais cresce hoje, de todas as organizações, do que McDonald's, do que outras empreendimentos assim, franquias. A igreja é uma das organizações no mundo todo que mais cresce, por essas estratégias que ela monta para que o evangelho alcance o maior número de pessoas, tá? Vamos também ver essa noite o que levou o apóstolo Paulo, o que levará esta igreja, o que motivará essa igreja a plantar novas igrejas. Irmãos, e não tenha dúvida, é o desafio. Se nós não desafiarmos, se nós não ousarmos, e principalmente aqui a liderança da igreja, não desafiar a igreja, não forçar para que os irmãos exercitem a fé de acreditar, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Então nós precisamos, e também não adianta também o pastor ou o líder pedir, implorar, falar, desejar, se também a igreja não aceitar o desafio. Então, eu tenho procurado aqui, nesses anos que eu estou aqui, desafiar a igreja em vários projetos, atitudes, investimentos. Alguns foram mais rápidos, outros foram mais demorados, mas a igreja foi aceitando e fomos concretizando muitas coisas. E agora, irmãos, Deus tem desafios maiores. Eu aqui no passado falei de Cristolândia. É um desafio gigante, mas que se nós não nos autodesafiarmos, nada vai acontecer. Se nós não dermos os primeiros passos, nada vai acontecer. Desafiei a igreja aqui também, para o novo templo. Agora esse ano vai sair o projeto. Nos desafiamos em construir o estúdio, construímos o estúdio. Nos desafiamos a abrir um seminário, está aí o seminário, é uma realidade. Então, tudo o que acontece é feito com os desafios, com os irmãos dando as mãos e concordando. Na assembleia, os irmãos propondo, apoiando, dando as mãos, falando amém. A plantação de igreja acontece da mesma forma. Nós vamos agora nos despedir do pastor Carlos, para ele ir lá revitalizar uma igreja que estava fechando. Quantos membros tem lá? 17, né? 16 membros. Sem pastor já há alguns anos, 2 anos sem pastor. Se continuar mais tempo sem pastor, a tendência é o quê? Fechar as portas, sem a liderança ali motivando, pregando, desafiando a igreja não vai, irmãos. Agora a igreja tem que responder também. Então, irmãos, nada na igreja acontece sem essa motivação de plantar a igreja. A igreja tem que querer plantar, a igreja tem que querer os pequenos grupos, a igreja tem que querer o novo templo, a igreja tem que querer que as coisas aconteçam. Então, irmãos, o apóstolo Paulo motivava a plantar novas igrejas, Deus ajudava ele. Essa mensagem tem o título, ou esse princípio, da igreja multiplicadora, plantar, essa metáfora que o apóstolo Paulo usou aqui para explicar isso, a linguagem figurada, para falar da dinâmica de um plantio. Existe uma dinâmica para você plantar, tem que preparar a semente, tem que abrir o solo, colocar, regar, tem que fazer várias coisas. Nós, servos de Deus, crentes em Jesus Cristo, seguidores do Senhor, semeamos, isto é, plantamos igrejas. Essa igreja aqui, irmãos, na minha gestão até agora, não plantou nenhuma igreja, Eu nesses anos todos que eu estou aqui, nós nos dedicamos a outros projetos, a outros empreendimentos. Não fizemos isso, não focamos nisso.
mas nós temos que começar a parar para pensar nisso. Se nós queremos ser igreja multiplicadora, um dos princípios é plantação de igreja. Então, nós temos que mandar missionários para o mundo, fazer missões nacionais, mundiais, mas um desafio muito importante é esse também, fazer missões locais, nos desafiar a ampliarmos. Hoje em dia a gente pode fazer parcerias junto com outras igrejas, não precisa ser só a nossa, a gente pode juntar com outras e plantar na localidade. A figura do plantio remete-nos à agricultura. O apóstolo Paulo utiliza essa figura para compará-la à igreja, a lavoura de Deus. Ele diz: vós sois a lavoura de Deus. Deus está usando vocês para vocês crescerem, fazer a igreja crescer também dessa forma, se desenvolver. E ele diz que isso se desenvolve naturalmente. Se você é um bom crente, bom cristão, seguidor de Cristo, se você se alimenta na palavra de Deus, se você tem a prática da oração, se você está em comunhão com a igreja, está firme com os projetos, com os ministérios, naturalmente vai acontecer da igreja crescer com uma nova igreja. O trabalho do lavrador é limpar a terra. Então, o meu trabalho aqui, da irmã Sandra, educadora da igreja, dos professores da EBD, dos diáconos, da liderança em geral, é limpar a terra. Essa terra, esse plantio aqui, que somos nós, ará-la, cuidar dela, semear a semente, e esse processo se desenvolve naturalmente. Só que existe, irmãos, um campo maior. Jesus falou que o campo é o mundo. Jesus falou que os campos já estavam prontos para a ceifa. Então nós temos que ampliar o nosso cuidado também, não só aqui aos de dentro, mas aos de fora. Paulo usou com muita perspicácia espiritual que tinha na igreja lá de Corinto. Ele citou também um texto em 1 Coríntios 3,3, que foi o texto que nós lemos lá, que ele disse que estava tendo uma contenda lá, que estava vendo entre os membros da igreja de Corinto, acerca da predileção pastoral. Esse texto, estavam brigando, porque ainda são controlados por suas natureza humana, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Então, irmãos, Paulo queria que eles crescessem, que eles se desenvolvessem, que eles fossem para outra cidade, que eles plantassem outras igrejas, que ele mandasse missionário, mas eles ficavam ali discutindo, eles ficavam presos ali na igreja local, com os problemas, com partidarismo. Ele declarou: tanto quanto Apolo, isso está 1 Coríntios 3, você colocou 6? Coloca o 7, 1 Coríntios 3, 6 a 9, isso, eu plantei e Apolo regou, mas Deus é que faz crescer, mas quem faz crescer foi Deus. Essa tradução está um pouco diferente. Próximo. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus é que faz crescer. Porque uns estavam dizendo lá que era de Apolo, de Paulo, e ele falou: tanto faz, Apolo pregou, o outro regou, eu também dei a minha contribuição, mas quem fez acontecer foi Deus. Ele declarou isso, que pertence a parte do homem nós vamos fazer, mas a parte de Deus é o crescimento. O que Ele espera é que a gente se desafie, que a gente planeje. Vamos escolher um local, vamos orar por esse local, vamos ver
aquela região, o que aquelas pessoas necessitam. Vamos sonhar, vamos planejar e vamos botar os nossos pés ali. E Deus vai dar o crescimento. Agora Ele exige também que a gente participe, que a gente trabalhe. O Senhor da lavoura é Deus. Nós somos os trabalhadores. Ele é o Senhor da lavoura. É tudo que fizemos nessa lavoura é para Ele. O seu desenvolvimento vem do Senhor. Irmãos, é muito interessante quando a gente analisa as grandes igrejas. Existem algumas igrejas atuais que têm bem pouco tempo de existência, 15 anos, 20 anos, que experimentaram um grande crescimento. Por exemplo, uma delas é a igreja Alphaville lá em São Paulo. Nós vamos estar lá agora em julho, participando de mais um evento lá. E ele conta essa história de que ele começou em cima de a igreja era conhecida como a igreja da borracharia. A igreja da borracharia, porque eles alugaram um lugar em cima de uma borracharia, embaixo tinha uma borracharia, em cima tinha uma sala, eles alugaram lá, e esse pastor saiu de uma grande igreja, e ele falou: olha, eu não vou ser mais pastor de igreja, eu cansei, a igreja, ela está muito presa entre quatro paredes, eu quero algo novo. E aí convidaram esse pastor para assumir essa igreja, que tinha 30 membros mais ou menos, em cima da borracharia. E ali ele começou então, falou assim: mas você tem certeza? Vocês querem mesmo que eu venha para cá? Queremos. Então vocês vão fazer o seguinte, ele disse: vocês vão fazer exatamente o que eu disser para vocês fazerem. Vocês aceitam? Aceitamos. Aí ele começou com os princípios bíblicos básicos de discipulado, princípios normais de uma igreja, de qualquer igreja. Ele começou ali a fazer então mas ele começou com esse princípio aí de pequeno grupo, e foi indo, e foi aumentando. Daqui a pouco ele alugou um lugar maior. Ele escreveu um livro chamado Compre Cadeiras, o nome do livro é Compre Cadeiras. Eu tenho esse livro, estava lendo, porque ele diz o seguinte: que se uma igreja ela já está com 75% ocupada, ela já tem que pensar no crescimento, tem que comprar mais cadeira. Se você se acostumar, tá bom assim, tem ainda mais 20% para preencher, ele diz que está errado. Você tem que ir para um lugar maior, porque visando o crescimento, sempre com essa fé que vai crescer. E quando você para, não, tá bom assim, só tem alguns lugares só, pouco porque Deus vai fazer. E ele disse que a igreja começou a crescer, e ele não estava acreditando enquanto aquela igreja cresceu em tão pouco tempo. E ele disse que isso foi o crescimento, foi Deus que deu, não foi por mérito dele. Porque na verdade, irmãos, quando você vai analisar a pregação desses pastores, a forma deles agirem, a forma lá do discipulado ou da escola dominical, você vai ver que é igualzinho o que a gente já faz, o que os pastores em geral já fazem, já pregam. É sempre a mesma mensagem, é sempre os mesmos princípios. A diferença está no seguinte: o povo começou a acreditar. A diferença é quando você entende os princípios e coloca ele em prática, e se autodesafia. Se a gente se acomoda, a igreja, ele fala, a igreja ia continuar em cima da borracharia. A diferença está em você se autodesafiar, acreditar que é possível plantar uma igreja. Ah, pastor, mas nós não temos condições nem de gerenciar nossa igreja financeira, né? Os dízimos não suportam a gente cuidar, pagar tudo aqui e ainda assumir um outro trabalho. Mas é o autodesafio, é a fé. As campanhas que a gente faz aqui é tudo pela fé, o alvo. A gente luta pelo alvo, e quando a gente percebe, nós ultrapassamos o alvo.
porque a gente quer atingir aquele alvo. Então ele diz: eu plantei. Então o trabalho, no que tange a Deus, Ele dará o crescimento, mas ele depende, são dois agentes, nós e Deus. Nós precisamos nos autodesafiar, a liderança precisa levar a igreja a isso, e a igreja tem que aceitar esse desafio. Se nós fizermos isso, tivermos o olhar que Paulo teve, a fé que Paulo teve, não ficar perdido como a igreja de Corinto, se discutindo ali quem é maior, quem merece, quem não merece, aquelas discussões, e olharmos para os campos, Deus dará o crescimento, dará semente para plantar, para que essa semente germine, apareça e cresça. O trabalho de plantar igrejas é nosso, mas é Deus que vai germinar, frutificar e crescer. Esse trabalho está dentro da grande comissão que Jesus nos deu. E eu termino aqui, irmãos, essa breve reflexão, falando como o apóstolo Paulo falou: eu plantei. Ele disse isso. Eu, pastor Rodrigo, em Jardim da Prata, ainda não plantei uma igreja. Eu posso dizer que eu plantei, por exemplo, agora um seminário. Eu e a igreja. Agora nós precisamos pensar, irmãos, nesse princípio. Vamos nos desafiar a plantar igrejas. O apóstolo aqui compara o estabelecimento da igreja de Coríntio no plantio de uma videira, uma árvore ou um grão. Ele compara isso. E a figura, como já falamos, é de um agricultor. Ele foi o primeiro pregador em Coríntio. Ele foi o primeiro pregador lá que desafiou os professores, que lá ele diz que tinha muitos professores que ali trabalhavam anteriormente a ele, mas ele não considerava ele digno de tal honra de chefiar essa comissão, essa comitiva de plantar outras igrejas. Mas ele mesmo dizia: mas é Deus que dará o aumento. Eu vou, mas Deus irá comigo. Eu não sou digno, mas o Deus que está comigo, Ele fará o crescimento acontecer. Assim somos nós. Apolo regou, ele diz, né? É tirada da figura de uma pessoa que está regando, literalmente aqui, é alguém que regou, alguém que não plantou, não cafucou a terra, não preparou a semente, não colocou, mas ele já estava crescendo e ele apenas regou, apenas cuidou para que ela crescesse, acompanhou, para que não tivessem, não ficassem secas as folhas, né? Ressecadas devido às longas secas, e era necessário irrigá-los até se fosse possível por meios artificiais, mas Apolo era responsável em regar, foi responsável por regar, cuidar, para que ficasse verde e depois produzisse mais semente. O sentido aqui é que Paulo havia trabalhado para estabelecer a igreja de Corinto. Ele plantou, depois deixou um líder lá para continuar, porque senão ia ser em vão a plantação, né, irmãos? Imagine, ele plantou e foi embora. Aí quando ele voltasse, fizesse o roteiro, voltasse lá, tinha morrido o trabalho, porque ele não deixou ninguém lá para regar, para cuidar. Então, irmãos, é o que está acontecendo, né? Muitas igrejas aí estão sem pastor, aí não vai ninguém passa por lá e ninguém cuida, aí morre. Eu, lá em casa, por exemplo, agora, a Priscilinha chorou. Eu não chorei no momento, eu chorei hoje. Por quê? Tem uma plantinha lá em casa que morreu. Porque ela trabalha, está o dia todo fora, eu venho para a igreja, eu sou mais desligado, ela que cuida das plantas. Quando ela viaja, eu que sou responsável em regar. Mas teve um dia lá que eu estava empolgado e reguei a planta. Só que aquela plantinha, ela não podia ter muita água. Tem plantas que não podem ter muita água.
Tem outras plantas que você não pode colocar direto no sol, elas gostam de sombra. Outras plantas tem que deixar a janela aberta, porque gostam de ficar arejado só. Então cada planta tem um jeitinho de cuidar, né, Jorge? Tem planta lá? É você que cuida? Não, né? Então essa palavra cuidado é importante. Por exemplo, ela deixou para eu cuidar. Coloca água. Eu fui colocar água, só que eu coloquei água demais. Aí a plantinha passou um tempo, a raiz, não sei o que aconteceu, ela começou a murchar. Aí a Priscila tentou restabelecer, não conseguiu, ela chorou. Aí ela pegou, como ela não queria ver a planta murcha lá na sala, ela falou, tem que tirar daqui. Daí ela colocou lá fora da porta, na escada, e ficou 3 dias lá. Eu via ela e não pegava, eu estava vendo ela morrer a cada dia mais. Aí hoje eu fui pegar ela lá, e aí no elevador descendo eu chorei, irmãos. Aí eu falei, poxa, eu vou ter que é um ser vivo, né? É duro de jogar fora um negócio assim, né? Uma planta, né? Aí eu desci, o porteiro estava lá, e numa outra ocasião, a Priscila também, ela quis se desfazer de uma lá, e o porteiro pegou e colocou lá no canto do estacionamento, onde pega sol, e ele regou e a planta voltou a crescer. Aí eu falei, ô Silvio, pega aí, vê se você consegue, você que gosta de mexer, de repente ressuscitar essa planta aí. Só que eu já vi que ele pegou da minha mão, foi lá, o negócio encheu de água. Falei, não. Aí ele falou, não, pode deixar. Ele colocou lá no sol. Falei, não, ela não aguenta o sol. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quis contar essa história porque é o seguinte, tem que regar. Alguém tem que fazer isso. Cuidar. Cada uma de um jeitinho. Então ele disse que Apolo fez isso. Apolo cuidou. Então, num trabalho missionário de plantação de igreja, por exemplo, o pastor Carlos vai lá revitalizar uma igreja. Ele vai cuidar daquela turma lá e a gente vai ter que dar um suporte para ele, para que ele não desanime, para que ele seja lá. Outro plantou a igreja, ele vai lá regar para voltar a frutificar, voltar a igreja a ter vida. E para ele, eu acredito que depois que a igreja ficar boa, ele vai plantar outra igreja em outra cidade. Tem várias cidades lá, faltando pastor lá também. Ele tem a veia missionária. Deus dará o aumento, termino. Deus faz com que a semente plantada se enraize e brote. E Deus abençoará a irrigação das plantas. Nós temos que crer nisso. Deus abençoará as plantas, quando elas surgirem, e Ele fará crescer. Mas Deus conta com a gente, para sustentar, para ir lá, para trabalhar. Essa ideia ainda também é tirada do agricultor. Seria inútil um fazendeiro semear a sua semente, e às vezes a semente custa caro, irmãos. A semente às vezes custa caro, plantar uma igreja não é barato. Tem que sustentar o obreiro, tem que comprar lá o som, estruturar lá a igreja, a congregação, tem que fazer evangelismo, tem que levar grupos lá para fazer trabalhos sociais, fazer evangelismo, divulgar, isso dá trabalho, isso custa. Então a semente, não adianta a gente investir na semente se não tiver quem cuide, e Deus, Ele nos abençoará nessa tarefa, irmãos. Então, concluindo, nós devemos, irmãos, nos desafiar, nos motivar a esse chamado da igreja multiplicadora. É o 5º princípio, plantar a igreja. Isso anima a gente, isso dá um novo ânimo, a gente pegar os homens da igreja, pegar as mulheres da igreja, os jovens, e botar lá para fazer, e ver as pessoas se convertendo, e ver os batismos, e levando grupos. Isso faz, irmãos, com que a nossa vida espiritual vale a pena. Sair e multiplicar plantando uma nova igreja. O corpo de Cristo, a lavoura de Deus, nós sois edifício, ele diz, lavoura de Deus, fazendo vida, fazendo brotar vida dessa terra, desse mundo.
Que Deus os abençoe, que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo fez na igreja primitiva, irmãos, nos animar com isso aí. E eu tenho certeza que essa igreja está bem madura e pode muito bem pensar em plantar uma igreja, tá? Ano passado nós estivemos visitando alguns campos missionários aqui próximos, Queimados, fomos lá, como era o nome daquela cidade? Conservatória. Lá estava fechado praticamente a igreja, fechado. Precisamos ampliar os nossos olhos e vemos os campos que estão brancos. Que Deus os abençoe, que Deus possa fazer brotar em nossos corações esse ideal de crescer através de plantação de igrejas. Que Deus os abençoe. Amém, irmãos? Vamos orar nesse momento. Vou chamar aqui o nosso vice-presidente Carlinhos, que está aqui presente hoje com a gente, para ele orar, agradecendo a Deus por essa conclusão dos princípios e para que Deus nos desafie sempre ao que Ele quer que a gente faça. Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, em primeiro lugar te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor Deus, nesta quarta-feira, louvando Teu santo nome, ouvindo da Tua palavra, mas também, Senhor Deus, abrindo o nosso coração, Senhor Deus, a Ti, através das nossas dificuldades, dos nossos problemas, Senhor Deus. Queremos, ó Pai, te pedir, Senhor Deus, que Tu continue, Senhor Deus, dirigindo as nossas vidas, Senhor Deus, que nós possamos compreender os princípios, Senhor Deus, colocado para nós aqui, para o crescimento da Tua igreja, Senhor Deus, não pela simples maneira, ou pelo simples desejo de crescer, mas é porque o crescimento está ligado diretamente à grande comissão e a nossa tarefa aqui na terra, que é pregar a Tua palavra a todas as pessoas, Senhor Deus, que todo mundo conheça, Senhor Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, Senhor Deus. Então ajude-nos, Senhor Deus, a ter estratégia, Senhor Deus. Ajude-nos, Senhor Deus, a termos disposição, Senhor Deus. Ajude-nos, Senhor Deus, a tirarmos de nós, Senhor Deus, as imperfeições, Senhor Deus, para que nós possamos ser servos, Senhor Deus, que não tem do que se envergonhar na hora de manejar e de falar a Tua palavra, Senhor Deus. Seja com a Tua igreja, seja com o pastor Rodrigo, Senhor Deus, seja com o Teu sonho que Tu tem para nós, Senhor Deus. Que nós, ó Pai, possamos visualizar, Senhor Deus, cada sonho desse, e nós, Senhor Deus, possamos, Senhor Deus, sim, tomar posse de cada um deles também, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, a obra não é nossa, a obra é Tua, Senhor Deus, e, Senhor Deus, nós temos muito ainda a fazer nesse bairro, nesse município, nesse estado e nesse Brasil, Senhor Deus, que necessita de pessoas que mudam, Senhor Deus, mudem o seu destino, mudem a sua volta, mudem aquele lugar onde eles estão inseridos. Queremos, ó Pai, ainda te pedir, Senhor Deus, pelas famílias, Senhor Deus, que estão adoentadas aí, Senhor Deus, todos aqueles, Senhor Deus, que estão passando por dificuldades, Senhor Deus, e doença nesse momento, Senhor Deus, que o Senhor esteja visitando, Senhor Deus, trazendo o carinho, o cuidado e aquilo que é necessário. Tudo isso nós colocamos, não porque nós merecemos, mas em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.